Vamos ler segunda Reis 2, versículo 9 e 10. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, de nós. Pai, precisamos da sua ajuda, Pai, da sua bênção, Senhor. Unge os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão, Senhor, a tua mensagem, Pai. Mostra para as pessoas que nada disso, Pai, é com sentimento ruim, com ódio, mas é, Senhor, com amor, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de mim, de nós. Rogamos as tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vimos aqui a Eliseu pedindo a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Agora, o que é essa porção dobrada? Como você percebe que a pessoa tem a porção dobrada de alguém? A porção do Espírito Santo, a porção dobrada de alguém. Como você sabe o que é isto? A palavra de Deus tem resposta para nós. A revelação vem para mostrar o que é a porção dobrada. Como você sabe que alguém tem a porção dobrada do Espírito de alguém? Qual que é a evidência, as características? Não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas o que a palavra diz. O que é que a palavra diz sobre isso? O que é a pessoa ter a porção dobrada do Espírito? Nós vemos hoje no meio da mensagem, essa confusão, essa dificuldade das pessoas saber o que é isto. E não só isso, mas de saber sobre tudo. As pessoas parece que com a cabeça confusa. Elas não sabem o que o Umbanda ensina sobre o sétimo selo. Não sabe sobre os trovões. O que o Umbanda ensina sobre os trovões. Sobre a terceira puxada. Sobre o que é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. As pessoas não sabem. Por causa do quê? Por causa dos guias. Dos guias. O Umbanda fala, o culpado são os guias. Jesus falou em sua época, anciões, vocês invalidam a palavra de Deus para esses dias, vocês invalidam a palavra de Deus. Porque as pessoas, quando creem em um líder, elas não querem nem olhar, nem examinar o que alguém está falando. Elas fogem, elas não querem examinar, estudar, ouvir alguém, para poder conversar, aprender ou discutir com alguém. Elas fogem daquilo, não querem ouvir. As pessoas falam, o irmão Raimundo é o inimigo de fulano, é o inimigo de cicrano. Não sou inimigo de ninguém. Eu sou inimigo das heresias, das falsas doutrinas que vêm. E o Umbanda fala que o verdadeiro líder, o verdadeiro pastor, ele é o vigia da torre. Lá no Velho Testamento tinha aquele vigia da torre, que é a pessoa que tinha o dom de enxergar longe. Ele ficava naquela torre, lá bem alta, na torre. Então ali ele via os inimigos vindo. E tocava a trombeta, alertava o povo, o inimigo está chegando. E o povo se levantava e defendiam. Mas se aquela pessoa que estivesse lá em cima não enxergasse nada, não tivesse uma boa visão, não adiantaria ficar lá em cima.
Então, não é que eu sou inimigo, né? Mas as pessoas não param para ouvir. Elas veem um vídeo, igual esse vídeo mesmo, né? O título desse vídeo. A pessoa não vai nem parar para ouvir se ela for contra, ou ela não quer nem saber de ouvir. Isso você percebe o mau espírito na pessoa. Por quê? Porque Paulo falou: examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo. Mas a pessoa, quando vê algo contrário ao que o pastor dela ensina, ao que o profeta dela ensina, eles nem param para ouvir o que a pessoa está falando. O Mombrana tinha um espírito diferente. Você vê isso ele falando. Outro dia o irmão quis me corrigir, ele falou para mim: eu quero te corrigir sobre tal doutrina quando você tiver tempo. O Mombrana fala para aquela pessoa. Isso está na mensagem, uma delas que eu me recordo agora é o desvelar de Deus, se não me falha a memória. Então o Mombrana responde para aquela pessoa: para isto eu tenho todo o tempo do mundo, eu deixo tudo para isto, para ser corrigido. Olha que espírito maravilhoso, né? Eu deixo tudo para alguém que vem me corrigir sobre alguma doutrina. Hoje os pastores não querem fugir. E as pessoas também querem fugir, não examinam. Né? Não param ali, não pegam a doutrina, não traz no intumim. Como você vai saber o que é certo e o que é errado se você não para ouvir as pessoas? Você julga e já condena a pessoa sem parar para examinar aquilo. Isso é contra até a lei natural hoje, a lei natural é contra isso, você condenar alguém sem ouvi-la, sem ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Então, antes de você querer me criticar, escuta o que eu estou falando e vamos na mensagem para ver, trazer a urim tumim, ver se aquilo é a escritura, é a mensagem ou não é, né? Mas primeiro escute, né? E se você vê as pessoas debatendo comigo no vídeo que eu falo, que eu prego, você percebe que a pessoa sempre chega num ponto que ela vê que ela não tem mais argumento. Qualquer assunto, você percebe isso ali, você vai ler debaixo ali, e eu sempre respondo, eu tento responder toda questão que a pessoa coloca. E chega num ponto que ela fala, né? Com você não dá para falar, irmão. Por quê? Porque ela perdeu os argumentos, ela não tem mais mensagem para falar, né? Agora, se alguém vier, né, e trouxer para mim a mensagem ali, é claro que eu vou mudar a minha ideia e meu pensamento e ficar com o que o Mombrana ensinou, porque ele é o nosso absoluto, né? Ele é o nosso absoluto. Então, sobre essa doutrina, olha para você ver Moisés ali, quando ouviu aquela voz da sarça. Se você tivesse ido embora, não parado para ouvir, ele ia falar: é o demônio me chamando. Não, ele não pensou isso, ele parou, ouviu primeiro a voz, depois que ele ouviu a voz, ele pôde julgar aquilo. E ele viu que era realmente, ele reconheceu que era a palavra de Deus, porque aquela voz falou para ele o que estava na palavra de Deus. Eu estou aqui porque eu quero libertar meu povo, porque eu prometi que eu iria libertá-los com mão forte. Eu disse isso para Abraão há 400 anos atrás. Então falou para ele a palavra. A palavra. Então ele ouviu aquilo, ele parou, ouviu, reconheceu e depois agiu sobre isso. E é isso que nós temos que fazer. Se alguém vem com uma doutrina diferente, eu tenho que parar, ouvir aquela doutrina. E depois colocar no teste da palavra. E se não encaixar com a mensagem do começo ao fim, aquilo é uma falsa doutrina. Então depois sim, eu vou chegar e rebater aquilo. Porque primeiro eu escutei, eu ouvi, né, trouxe na palavra, examinei certinho. Então eu vi que aquilo não enquadrado com a palavra e rejeitei aquilo. Isso é correto. Você ouviu, julgou, viu que não é a palavra, mas a pessoa chegar a você e falar: eu nem examinei o que você falou e é falso. Já que a pessoa está com mau espírito. Isso não é o espírito de Deus, o espírito do profeta, o espírito de Mombrana, não é esse. Né? Então, o que é a porção dobrada do Espírito Santo? Fulano de tal tem a porção dobrada do Espírito Santo, né?
Então, aqui na mensagem, o terceiro êxodo, o Mombrano explica para nós o que é ter a porção dobrada do Espírito Santo. Olha aqui para você ver. O terceiro êxodo, 286 ao 288. E hoje, o que temos entre nós, esse grande Espírito Santo, é mais que profeta. É Deus manifestado entre nós, com sua palavra para provar isto. Faz mais que um profeta. Milhares de vezes mais que os profetas fazem. Elias, um dos maiores profetas da era, só fez 4 coisas sobrenaturais em toda a sua vida de 80 e tantos anos. E Eliseu, com uma porção dobrada, fez 8. Tá vendo o que é a porção dobrada? Isso é os sinais sobrenaturais. Porque Elias fez 4 sinais. E Eliseu fez 8 sinais sobrenaturais. E no ministério de Mombrana foram feitos milhares, tá vendo? Então não era o ministério de um profeta. Não era o ministério de um filho do homem apenas. Mas era assim o ministério da plenitude. Em alguns momentos da vida de William Branham. Então, nessa última era, o Filho do Homem, a plenitude, manifestou através de um Filho do Homem. Você entende isso? As pessoas não conseguem captar isso. Então Mombrana era Deus. Mombrana não era Deus. Mombrana era um Filho do Homem, que tinha uma porção do Espírito Santo na sua alma, como ele fala em várias mensagens. E nós falamos disso no culto retrasado, né? Sem ser um culto anterior, né? Nós falamos sobre isso. Mombrana tinha a porção do Espírito, a plenitude do Espírito. Nós provamos ali que ele tinha uma porção na alma, mas que a plenitude descia sobre ele. Descia sobre ele. Então o ministério de Mombrana foi o ministério da plenitude, né, de Deus, o ministério do próprio Elohim, né, a plenitude de Deus. Então você vê o que é ter a porção dobrada do Espírito de William Branham. Como que você vai ter a porção dobrada de um Espírito, né, que é a plenitude? A pessoa pode ter a porção dobrada de alguém que teve apenas a porção nele. Uma porção. Mas como alguém vai ter a porção dobrada de alguém que a plenitude manifestou através dele? Você percebe a incoerência? Você percebe que a coisa não encaixa? Mas qual mensagem que fala que foi a plenitude nesta era? Né? Na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser a vontade de Deus, 212 fala isso, né? Então, não foi Elias que foi o Espírito de Deus em Elias. Elias era só um homem. Agora nós temos tido Elias, a capa de Elias, o manto de Elias e tudo de Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, está vendo? Não é apenas um profeta, uma porção nesta era, como foi Elias. Elias só fez 4 milagres. Nesta era foi muito mais do que o ministério de um profeta, de um filho do homem. Nesta era foi o próprio Filho do Homem, singular. O ministério de Jesus Cristo, de Deus em carne humana, de uma forma literal. A pessoa não entende a diferença de filho de Deus para filho do homem. Filho de Deus foi Jesus das eras da igreja, né, com poucos sinais. Né, poucos sinais. Foi de uma forma sobrenatural, com pouco da palavra. Foi um dia nublado nas eras da igreja. Mas nesse último dia ele mudou para filho do homem, que é Deus na forma literal, humana, em carne humana, em plenitude corporal. Né? Só que através o Filho do Homem nessa era, o Filho do Homem, Jesus Cristo, Deus Elohim, manifestou através de um Filho do Homem. É isso que você não entende. O Filho do Homem, Jesus Cristo nessa era, manifestou através de um Filho do Homem. Com Moisés não foi assim, com Elias não foi assim. O ministério deles foi apenas o ministério de um Filho do Homem, uma porção da palavra. Mas nesta era foi o Filho do Homem, o ministério do Filho do Homem, a primeira vez através de um homem nascido de mulher, através do sexo.
Porque a primeira vez que teve o ministério do Filho do Homem na terra foi lá para Abraão. Deus usou um corpo teofânico ali. Apareceu e desapareceu. Foi apenas mais ou menos 3 horas de ministério ali. Deus discerniu o coração de Sara. E os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. No dia de Jesus Cristo, o ministério do Filho do Homem foi mais ou menos 3 anos e meio. Desceu a plenitude nele ali. E realizou esse ministério do Filho do Homem, que ele discerniu os corações das pessoas que estavam ali. Né? E aquele corpo foi o corpo de um corpo, né, do próprio Deus, porque Jesus foi Deus encarnado. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma virgem, não veio através de relação sexual. Né? Não veio. Então Jesus foi o próprio Deus. Agora nessa última era aqui, não. Essa última era foi o ministério do Filho do Homem novamente, mas através de um profeta, como está aqui. Mas o Eli deste dia é o Senhor Jesus Cristo. É para ele vir, conforme Lucas 17:30. Diz que é para o Filho do Homem se manifestar entre seu povo. Não um homem, Deus. Não um homem, não um profeta. Né? Mas Deus. Mas virá através de um profeta, tá vendo? Mas virá através de um profeta. Então esse ministério do filho de Eli nesse último dia foi o próprio Jesus Cristo outra vez, mas através de um profeta. Né? Você vê então a plenitude. Também eu ouvi, mas agora vejo, 182 também fala que é a plenitude. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez, como que a mulher tocou suas vestes. Ele virou e ele disse qual era o seu problema. E sua fé ele curou. Agora, ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez, pouco antes do mundo ser queimado, e o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, tá vendo? Manifestada em carne. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma, vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo exatamente o que ele disse que faria. Agora nós ouvimos falar dele. Agora nós o vemos. Ouvimos, agora vejo, está vendo? Nós ouvimos falar dele. Agora nós vimos Deus nessa era em plenitude outra vez. Meu irmão ficava de costas para a audiência. Discerniu o coração das pessoas atrás dele, né? A plenitude outra vez. Nós ouvimos falar, agora nós vimos, a igreja desse último dia viu Deus em forma humana, em alguns momentos da vida de William Branham. Mas isso não foi segunda vinda, foi o último sinal. Não foi a segunda vinda. Não coloque isso na sua mente, isso é outra heresia, né? Para Cristo já voltou, mas não morreu ensinando que Cristo não voltou, que esse ministério do Filho do Homem foi o último sinal. Na segunda vinda ele virá como filho de Davi, vai sentar no trono do milênio. Isso é futuro, ele vai vir segunda vinda, né? E também na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, 264, ele também fala que nessa era foi plenitude. Nenhum fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pôde fazer isso na era de Lutero, não pôde fazer isso na era de Wesley, não pôde fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado. Ele trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando como se manifestou no princípio, como se manifestou na terra numa forma de profeta a Deus, né? Profeta, por quê? Porque filho do homem quer dizer o profeta, né? Então, o Moblano foi o quê? Foi um filho do homem, um ser humano profeta. Só que a promessa não era um filho do homem na última era. São Lucas 7,30 fala, assim será o dia em que o filho do homem, o singular, o próprio Jesus, o próprio Deus, o ministério do filho do homem não é apenas Deus enviando o filho do homem, não é Deus enviando um profeta, mas é Deus vindo na terra em carne humana. Foi isso que ele fez através de William Branham. Os sinais estão aí para mostrar que foi plenitude. Que foi plenitude. Aí você me diz, mas como que Mamana falou, então, que José teria a porção dobrada? Vamos ver a forma como Mamana falou? As
A pessoa não quer ouvir a verdade, né? Elas querem fugir disto. Mas vamos ver aqui a forma que o Mombrana falou, né? A forma que ele falou. Na primeira vez que ele falou foi em 57, na mensagem Sedentos por Deus. Em 57 ele falou. E, olha a forma que ele falou. Talvez, quando eu partir, eu oro que uma porção dobrada do Espírito venha sobre José para a geração vindoura. Se houver uma geração vindoura, isso aqui é o auxílio do Senhor. Talvez, quando é Deus, não é talvez. Não tem um talvez quando é o auxílio do Senhor. A pessoa fala, mas tudo que o Mombrana falou foi o auxílio do Senhor. Não foi, né? Você vê o Mombrana falando muita coisa que tinha errado no próprio selo mesmo, no século selo. Você vê lá, quando eu ensinei isso a última vez, eu errei por milhares de distância. Né, sobre o corpo celestial, ele achava que ia ser uma nuvem. Está lá na pergunta e resposta sobre Gênesis. Depois Deus levou ele lá e mostrou que ia ter um corpo sim, com 5 sentidos. A evidência do Espírito Santo, ele achava que era um amor. Depois Deus veio e me corrigiu, né? E assim por diante. Você pode ver várias mensagens que eu tenho trazido e provado que o Mombrana, muitas coisas que ele ensinou, depois veio para ele a revelação daquilo. E muitas vezes ele não falava, eu errei naquele ensinamento, ele não falava. Simplesmente ele dizia que a palavra de Deus tem continuidade. Sobre casamento e divórcio, ele ensinou até 63, né, na própria pergunta e resposta sobre ser, ele fala isso, nem o homem nem a mulher pode casar novamente. Depois na mensagem casamento e divórcio 65, ele falou, o homem pode casar novamente, em algumas circunstâncias, mas a mulher não pode. Né? Olha só. É contradição? Não é contradição, por quê? Porque ele não ensinou as duas coisas juntas. Quando veio a revelação para ele não ensinou mais da forma que ele ensinava antes. É igual isso aqui também. E na outra mensagem também ele fala, vejamos Deus. Em 1960 ele fala, ele talvez tomará meu lugar quando eu tiver ido. Se Jesus tardar, Deus irá tomar tudo que ele uma vez me deu e 2 vezes em dobro, e colocar sobre esse menino. Então, quando eu partir, que ele tome meu lugar. Também na mensagem de conferência, 1960, ele fala, possa meu espírito vir sobre ele, deixe vir uma porção dobrada. Está vendo? Né? Tudo talvez pode ser. Isso aqui não é o auxílio do Senhor, é a opinião do Mombrana, desejo do Mombrana. Mas ele era um profeta? José era um profeta? Era um profeta, lógico. O que tem de ser um profeta agora? Entendeu? Tem muito mais mensagem aqui. Eu oro que Deus, que tu deixes uma porção dobrada do Espírito sobre o rapaz desde então, tá vendo? 160. Oro que Deus tome o Espírito que ele me deixou ter e coloque uma porção dobrada sobre meu filho José. Né, o cego Bartimeu, 61, aqui ele parou, nunca mais falou sobre o dobrado, sobre o filho dele. Né? Por quê? Né? Mas como que ele é um profeta, então? Olha para você ver aqui, mensagem, o desvelar de Deus, o desvelar de Deus. 155, 155. Note, somente Moisés tinha a palavra, agora ali não era um grupo que descera, ali não eram simplesmente os fariseus ou os saduceus, nem era uma certa seita ou grupinho, era Moisés. Ele pegou um só homem. Ele não pode pegar 2 ou 3 mentes diferentes, ele toma um só homem. Moisés tinha a palavra, e Moisés somente. Josué nem mesmo a tinha, ninguém mais a tinha, amém. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não pode vir a Josué, ela tem de vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora, note, tá vendo? Ele era o profeta maior da hora. Então, a palavra só vem ao profeta maior, não vem ao profeta menor. Jamais a palavra vem ao profeta menor, gente. Só o profeta maior da era. A palavra não pôde vir a José.
ela teve de vir a Moisés. Ele era o profeta maior da hora. Note, a palavra realmente nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Não, Senhor. Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Está vendo? Agora somente Moisés tinha a palavra. Não um grupo. Não um grupo. Ou seja, Moisés era uma era. Né? Era uma era. 3 etapas. Moisés era uma era. Josué veio, era uma outra era. Era um outro profeta. Mas nós estamos na última era da igreja. Só tem essa geração, essa era da igreja. E o Irmão Branham é o profeta maior desta era. Então a palavra jamais vai vir ao profeta menor. Se José Branham for um profeta, é um profeta, né? Ele é um profeta menor. A palavra de Deus jamais vem a ele. Mas hoje tem muito fanatismo em torno de José Branham. Mas se você vê um vídeo do próprio José Branham lá na internet, ele fala a palavra, eu não sou profeta da palavra. Ele fala, eu sou profeta da palavra. E essas pessoas ficam falando por aí, a palavra só vem ao profeta, o profeta José, a palavra só vem ao profeta, vamos ficar ao lado do profeta José, né? Gente, cuidado, porque só tem um cabeça, o corpo só tem uma cabeça. A palavra só vem ao profeta maior, não o menor. Então você tem que ficar com o absoluto. Você não pode ser. Não pode ser um profeta menor. O seu absoluto tem que ser o profeta maior. O profeta maior. Agora José, por que José não traz para as pessoas isto? Por que José não fala a essas pessoas, não acaba com esse fanatismo que tem em torno dele? Por que será? Agora, você examinando a mensagem de José, o ensinamento de José, você vê muitas contradições. Eu tenho nos meus textos, na minha mensagem, 7 heresias, 7 contradições entre José Branham e a mensagem. E a mensagem, é claro que eles vão falar, eu estou trazendo a mensagem do meu pai, estou trazendo a mensagem de William Branham, mas será que é mesmo? Você tem que ir na mensagem e ver se bate a doutrina. Eles têm que fazer com o ministério de Quinto de Efésio. Pode vir o pastor fala que faz parte do Quinto, o profeta, ou qualquer um deles podem falar, mas tem que pegar a doutrina e trazer com a mensagem. Né? José Branham fala que o pai dele tem que voltar para trazer mais revelações. O Branham fala que a mensagem, a fé de Rábia está nas mensagens. O José Branham fala que a terceira puxada tem que se cumprir ainda. O Branham fala na mensagem, os ungidos dos últimos dias 262, a terceira puxada foi a revelação do selo, já se cumpriu, né? 262, os ungidos dos últimos dias, né? E você pode chegar ali e ver, eu quero ver se eu coloco debaixo desse vídeo aqui, essas contradições, né? Eu não sei se o José Branham um dia vai, né, mudar sua pregação e mostrar que é o que o Irmão Branham ensinou, né? Porque você vê muita doutrina, né? Até aqui, 61, tudo bem, o Irmão Branham cria que ia ter um avivamento, mas depois, 64, Deus mostrou que acabou o avivamento, não vai ter mais avivamento, esse aqui é o último avivamento, o último sinal. Na pergunta e resposta número 1, o Irmão Branham vai ter mais chuva, falou, acabou a chuva, agora os sinais vai vir para os 144 mil judeus. Não vai ter mais avivamento, o avivamento acabou. Na União Visível da Noiva, no parágrafo 19, ali o Irmão Branham acaba com 2 heresias. Ele fala, eu não estou esperando avivamento nessa geração, estou esperando a segunda vinda. Ele mostrou ali que não tem mais avivamento, mas o avivamento acabou. Agora que você vai lá para Gênesis 19, você não vê mais avivamento depois que Deus veio em carne humana ali. Você não vê mais, né, avivamento ali. Quando foi a transformação de Sara e Abraão, a voz de arcanjo, ele acordou e viu a moça nova, Sara nova. E Sara olhou e viu o Abraão novo. Não teve ninguém ali para trazer, para transformar eles, não teve mais. Então a voz de arcanjo, gente, vai ser a voz de Jesus Cristo, que vai ressuscitar os que dormem. Não vai ter um profeta revelando mistério mais, porque um profeta revelando mistério é o alarido, já se cumpriu através de William Branham, um profeta revelando mistério. Você não pode querer colocar um profeta revelando mistério na voz de arcanjo, na trombeta de Deus. A trombeta de Deus é a chamada para as bodas do Cordeiro. Então você querer inverter, você vai fazer o quadro sair errado. Então até 64, tudo bem, uma banda crê avivamento.
a terceira puxada do desenvolvimento, os trovões, depois falou, os trovões é a segunda vinda. Não é antes da vinda, é na vinda. Vai soar na vinda, não antes da vinda. E a terceira puxada ele falou, foi a revelação dos 7 selos. E o sétimo selo ele falou o quê? Deus não vai revelar isso para ninguém, para o público, para a noiva. Porque o diabo iria fazer um grande estrago com isso. Então não vai ter mais revelação antes da vinda para ninguém. Não tem como vir, porque o diabo faria um grande estrago. Nós vamos ver o sétimo selo lá, naquele dia, na primeira vinda de Cristo. Nós vamos ver a coisa toda acontecendo ali. Tudo que era para a igreja conhecer, revelações da palavra, já vê através do alarido. O alarido que prepara a igreja para o arrebatamento. Né? Agora vai vir a voz de arcanjo, que é a transformação da igreja, que é a ressurreição, e depois as trombetas, que é a vinda. Querer colocar qualquer outra coisa aí faltando, não resta mais nada. Falar que Cristo já voltou, que besteira, que coisa tola. Coisa tola. O Umbanda morreu ensinando que esse mistério do homem nessa era não foi a segunda vinda, foi o último sinal. A segunda vinda vai vir como filho de Davi, sentar no trono do milênio. Então, gente, não falei nada disso contra ninguém. Estou apenas combatendo os erros, tantos erros e heresias nessa mensagem. E Deus vai levantar esse quinto de Efésios para mostrar para as pessoas, né, alertar as pessoas dessas coisas, esses erros, heresias que estão vindo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não sei se faltou alguma coisa, mas se faltou, que Deus possa acrescentar e mostrar que eu não estou contra José Brana, contra ninguém. Eu estou contra as heresias. Não contra, que ajudar as pessoas, tirar isto de alguma forma, né? De alguma forma, mas